turma, tudo bem, meus alunos, meninos e meninas? Na aula de biologia dessa semana, nós vamos dar continuidade a o que nós já começamos a estudar numa área tão importante para a biologia, conhecida como genética. Na aula passada, nós fizemos uma pequena introdução à genética, descobrimos o que é um gene, onde se localiza, que informações ele pode carregar e até mesmo entendemos relações do gene com as proteínas que formam o organismo do indivíduo. Relacionamos também a genética com alguns conceitos fundamentais que serão úteis para essa nossa aula de hoje. Fizemos, claro, toda uma retrospectiva histórica sobre o conhecimento da hereditariedade e comentamos a importância dos trabalhos desenvolvidos por Gregor Mendel. Os estudos desse monge cientista resultaram em leis fundamentais para a genética, conhecidas atualmente como leis de Mendel. O sucesso do trabalho dele pode ser atribuído principalmente a dois motivos: o material biológico escolhido e o método empregado na organização das experimentações, associado à aplicação da estatística no tratamento de dados, um pouquinho de matemática, de probabilidade para a gente entender certas coisas. Então, durante vários anos, Mendel cultivou ervilhas da espécie Pisum sativum e analisou cuidadosamente os descendentes de cada cruzamento. Mendel observou que os diferentes indivíduos dessa espécie apresentavam certas características com variedades bem definidas, sem formas intermediárias. Analisaremos esse bimestre dentro da área da genética a primeira e a segunda lei de Mendel, as variações do modelo mendeliano e a herança dos grupos sanguíneos humanos, entendendo o sistema ABO e RH. Na aula de hoje, eu quero analisar melhor a herança de uma só característica para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Já sabemos, porém, que em cada cromossomo existem genes responsáveis por diferentes características. Mas nós vamos agora também poder analisar a herança de duas características hereditárias ao mesmo tempo. Vamos iniciar relembrando as 7 características das ervilhas e suas variedades, tanto dominantes quanto recessivas. Então, para a altura da planta, dominante, alto, 1,60 m, recessivo, baixo, 40 cm. Posição da flor. Ao longo dos ramos, dominante, na ponta dos ramos, recessivo. Acompanhe a imagem. Cor da flor. Púrpura ou violeta, dominante. Branca, sempre recessiva. Cor da vagem. Vagem verde, dominante. Amarela, recessiva. Forma da vagem. Lisa, dominante. Ondulada, recessiva. Cor da semente. Amarela, dominante. Verde, recessiva. E forma da semente. Lisa, dominante. Rugosa, recessiva. Se eu analisar o cruzamento apenas de uma característica, que é o que eu aprendi na primeira lei de Mendel, com relação à altura da planta, eu terei na geração parental o cruzamento entre plantas altas com plantas baixas. Que na geração F1 eu já sei que, segundo os alelos que a planta alta possui e a planta baixa possui, sabendo que os alelos da planta alta são dominantes e da planta baixa são recessivos, em F1 eu terei 100% das plantas altas, que por sua vez irão se autofecundar, que isso nós já aprendemos na primeira lei de Mendel, e originar em F2 tanto descendentes altos como baixos. Mas em que proporção? Esse é o objetivo da probabilidade. Esse é o conhecimento matemático que nós temos que
adquirir e trazer até aqui. Em que proporção genotípica para expressar o fenótipo? Em que proporção de alelos para expressar essas características, tanto dominantes quanto recessivas? Então, se para a característica altura da planta eu tenho variedades tanto de plantas altas como de plantas baixas, eu preciso agora, dentro desse fenótipo alto e baixo, expressar os alelos, os genótipos que eles possuem, os genes. Então, para a planta alta, em caráter de homozigose, expressaremos Bzão, Bzão. Para plantas baixas, Bzinho, Bzinho. Essa planta alta, que tipo de gameta esses alelos Bzão, Bzão vão produzir? Bzão. Essas plantas baixas, que tipos de gametas seus genótipos vão produzir, seus alelos? Bzinho. Então, é óbvio e evidente que o cruzamento de planta alta homozigótica com planta baixa homozigótica terão 100% de descendentes heterozigóticos, mais precisamente dizendo Bzão, Bzinho. Quando esses, isso para F1, quando esses forem se autofecundarem, nós teremos os mesmos genótipos Bzão, Bzinho cruzados com os mesmos genótipos Bzão, Bzinho, tendo em vista de que todos os descendentes agora em F1 são heterozigóticos. Então, você inicia o processo. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. O maiúsculo sempre na frente. E Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Genotipicamente, fenotipicamente falando, nós temos geração parental, planta altas, Bzão, Bzão. Planta baixa, Bzinho, Bzinho. Na geração F1, 100% alta com genes Bzão, Bzinho. E por fim, na geração F2, teremos 1/4 Bzão, Bzão, 2/4 Bzão, Bzinho, ou seja, 3 gerações de plantas altas para uma de plantas baixas em caráter recessivo, 1/4, mais precisamente falando, Bzinho, Bzinho. Finalizando a questão, 75% das plantas altas e 25% baixas nessa proporção. Se você ainda não está compreendendo, eu estou disponibilizando essa imagem para que você possa fazer no seu próprio caderno, copiando mesmo esse modelo, para você entender como é que eu faço no quadro, geralmente, quando eu explico da forma convencional, certo? Então, para plantas altas, geração parental, Bzão, Bzão, versus para planta baixa, Bzinho, Bzinho. Onde nós sabemos, não tenho que cruzar, porque os gametas desses alelos, Bzão, Bzão é o Bzão, e dos alelos, o par de fatores Bzinho, Bzinho é o Bzinho. Então, em F1, nós temos aí 100% das plantas com a característica dominante alta, porém em caráter de heterozigose, Bzão, Bzinho, onde agora nós vamos em F2 fazer a autofecundação Bzão, Bzinho versus Bzão, Bzinho, porque agora eu só tenho genes para plantas altas em caráter de heterozigose e são eles que serão fecundados. Então, se você acompanhar o tracilhado da linha do Bzão para o Bzão, você vai ver que formou um Bzão. Do Bzão para o Bzinho, você vai ver que formou Bzão, Bzinho. E aí eu calculei, vamos chamar assim, do primeiro par de fatores, a primeira letra com as duas letras do segundo par de fatores. A mesma coisa eu vou fazer com o primeiro par de fatores, a segunda letra Bzinho, vezes, né, calculando as duas letras do segundo par de fatores. Então, nós teremos uma proporção iniciando Bzão, Bzão, 1 dos 4, Bzão, Bzinho, 1, Bzinho, Bzão, Bzão, Bzinho, então 2 dos 4, e por fim, Bzinho, Bzinho, 1 dos 4. Isso é o que a gente chama de proporção genotípica, onde nos dá a informação de um fenótipo, característica que expressa, onde 3 dos 4 são dominantes, 75% altas, então, mesmo sendo em caráter de homozigose, Bzão, Bzão,
ou em heterozigose, Bzão, Bzinho duas vezes, e 25% recessivo, né? Ou seja, 1/4 recessivo, onde nos mostra aí o Bzinho em caráter recessivo e de homozigose. Espero que agora você tenha compreendido como funciona o cruzamento da primeira lei de Mendel de uma forma bem simples, copiando no seu caderno. Agora que nós compreendemos a primeira lei de Mendel, recapitulamos, revisamos e entendemos como na verdade ela funciona, eu pretendo tentar fazer vocês entender a segunda lei de Mendel, onde ela é chamada de lei da segregação independente ou recombinação. Por definição, temos o par de fatores responsáveis por uma característica separa-se independentemente de outro par de fatores responsável por outra característica, o que nos dá a conclusão, ou seja, 2 ou mais caracteres são transmitidos para os gametas de modo totalmente independente e analisados ao mesmo tempo. Você pode chamar o que nessa análise de, se for dois caracteres ao mesmo tempo, três caracteres, ou poli, se for mais de 3, no caso, hibridismo. Então, dihibridismo, trihibridismo ou polihibridismo, na situação aí onde você trabalha com 2 ou mais caracteres sendo transmitidos para os seus descendentes. Vamos perceber a contribuição que foi dada por Mendel quando 2 caracteres são analisados ao mesmo tempo, falando-se em dihibridismo, tá certo? Então, dando continuidade aos seus trabalhos, Mendel ele passou a analisar 2 caracteres das ervilhas ao mesmo tempo. Por exemplo, a textura e a cor da semente. A figura resume os resultados de cruzamentos realizados por Mendel entre ervilhas lisas e amarelas e ervilhas rugosas e verdes, todas em homozigose para os 2 caracteres, o que nos traz para amarelo Vzão, liso Rzão, verde Vzinho, rugosa Rzinho. As sementes resultantes desse cruzamento compõem a geração F1 e 100% das sementes são lisas e amarelas. Sabendo que existe dominância entre os alelos, esse resultado coincide com o que Mendel esperava. Em seguida, Mendel deixou que as plantas da geração F1 se autofecundassem e obteve em F2 o resultado representado na imagem à direita. A proporção fenotípica obtida foi 9 das 16 lisas e amarelas, 3 das 16 lisas e verdes, 3 das 16 rugosas e amarelas e 1 das 16 rugosa e verde. A análise desses resultados mostra que a textura da semente não depende da cor que ela apresenta e vice-versa. Assim, esses 2 caracteres são transmitidos independente um do outro, o que estabelece a segunda lei de Mendel. Vamos entender o cruzamento feito para obtermos os resultados em F2 no quadro a seguir. Então, só lembrando que a questão anterior trabalhava 2 pares de fatores, onde nós tínhamos a representação da cor amarela e da textura lisa, cruzando com a cor verde e a textura rugosa. Para os alelos, fatores amarelos Vzão, e liso Rzão, e verde Vzinho, enquanto para rugoso Rzinho. E obtivemos na geração F1 100% das sementes amarelo e liso, tendo os alelos representados, os fatores, por Vzinho, amarelo, e liso Rzinho. Que gametas eu tenho analisando esses fatores? Vzão, Rzinho. Então, vamos analisar aqui a tabela formando os resultados, onde na coluna, na nossa lateral, vamos representar os gametas masculinos e em cima, na primeira linha, os gametas femininos. Então, se para a característica cor amarela da semente
eu tenho os gametas Vzão, Vzinho. O primeiro gameta desse par é o Vzão. Eu vou relacionar ele com o primeiro gameta do par que representa a cor lisa, Rzão, Rzinho, que é o Rzão. Então, eu tenho Vzão, Rzão. Na segunda linha, eu vou representar o mesmo Vzão com o Rzinho, que é o segundo do outro par de fator da textura lisa. Na terceira linha, agora eu vou trabalhar com o Vzinho e o Rzão, que é o segundo fator, o gameta do par com o primeiro. E na sequência, para finalizar, o Vzinho, Rzinho, segundo com o segundo. Escrevo os gametas masculinos da mesma forma que eu copio os femininos. Veja, na primeira linha, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, só repetindo, da segunda linha, da terceira linha, Vzinho, Rzão, e o da quarta linha, Vzinho, Rzinho. Agora, atente comigo. Que tipo de pares de gametas, de fatores, eu vou ter no cruzamento de Vzão, Rzão com Vzão, Rzão? É óbvio e evidente que Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E assim você vai multiplicando os fatores da primeira linha com o da segunda. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Da primeira linha com o da terceira. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Da primeira linha com o da última coluna. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Da mesma forma, na segunda linha, com a primeira coluna, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Da mesma forma, na segunda linha, com a terceira coluna, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Da mesma forma, na segunda linha, com a outra coluna, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Da mesma forma, na segunda linha, com a última coluna, obtendo Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Deu para perceber que você está calculando todos os gametas masculinos com todos os femininos. Então, nessa terceira linha com a segunda coluna, você vai ter uma proporção de Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E assim sucessivamente. Na terceira linha com a outra coluna, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Na outra, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Na última, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E assim irá acontecer na última linha, na quarta linha, multiplicando com a primeira coluna. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E assim sucessivamente. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E por fim, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. O que nós temos aí, após esse cruzamento da segunda lei de Mendel, uma proporção fenotípica em F2 de 16 sementes, onde 9 delas são amarelas lisas, 3 delas são amarelas rugosas, outras 3 delas são verdes lisas e uma das 16 são verdes e rugosas, o que nos dá uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Para que fique mais claro o entendimento da segunda lei de Mendel, lei da segregação independente ou a recombinação dos genes, nós fizemos um cruzamento de uma geração de pais, onde eu tinha ervilhas amarelas e lisas, com verdes e rugosas. Na F1, nós obtemos 100% das sementes amarelas e lisas. E em F2, a proporção de 9 para 3 para 3 para 1 foram nas seguintes variedades de caracteres. 9 das 16 são amarelas lisas, 3 das 16 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma delas com um par de fatores duplos de verdes e rugosas. Temos aí um outro exemplo de hibridismo, onde agora a gente pode analisar caracteres em porquinhos da Índia. Veja essa questão da Universidade Estadual do Ceará. Sabe-se que em porquinhos da Índia o padrão pelos lisos, que pode apresentar fatores Vzão, Vzão em homozigose ou Vzão, Vzinho em heterozigose, domina sobre o padrão pelos arrepiados, que só se expressam em homozigose recessiva, já que o pelos lisos domina os arrepiados. Enquanto a cor negra, que pode expressar em Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, domina sobre a cor branca, que só se expressa em Rzão, Rzinho, já que está em recessividade.
estando os genes determinantes dessas características situados em pares de cromossomos homólogos diferentes. Um exemplo típico de questões segundo a lei de Mendel. Então, o que é que ela pede? Cruzando os porquinhos com padrões liso e de coloração negra. Atente ao detalhe. Ambos heterozigotos. Pode-se afirmar corretamente que a proporção de porquinhos arrepiados e brancos é de... Vamos descobrir? Pensou que eu ia te dar a resposta, né, meu amigo e minha amiga? Não, senhor. Faça você mesmo no seu caderno o cruzamento para obter os resultados em F2. Tá aí o quadro pronto, as informações eu já coletei para vocês. Tentem praticar e tragam esses resultados na próxima aula.